Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos, no capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, eu vou ler com vocês o verso 7, que diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E ainda quero ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que diz: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Glória a Deus. Amados, é muito comum no nosso trajeto pastoral e coube termos aqui hoje o Márcio e a Michele para saber que há tantos anos nós ministramos essa mensagem e hoje chegou o tempo de nós ministrarmos essa mensagem aqui. Nós acabamos de terminar uma série de 13 ministrações sobre disciplinas espirituais e hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante na cultura do reino de Deus. E eu quero falar com você sobre a cultura da honra, desenvolvendo a cultura da honra. Meu Deus, e Deus traz vocês aqui hoje. Impressionante, interessante, não é? Interessante demais. Mas nós vivemos uma cultura que ela perdeu em larga medida a linguagem da honra, não é verdade? Antigamente tudo tinha um caráter de honra. Nem sempre era honra, né? Porque eu sempre digo, ao mesmo tempo que as pessoas traziam uma aparência de honra com aquela coisa, por exemplo, do bênção pai, bênção mãe, e aí depois tinham Deus te abençoe, mas tinha pessoas também que era só uma tradição, porque falava bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe, e virava as costas, esse velho desgraçado, essa velha não sabe de nada. Então, a honra não é algo que nós fazemos por aspecto cultural meramente ou tradicional. A honra é algo que nasce no nosso coração. Mas no tempo em que vivemos, especificamente, nós observamos que as redes sociais elas recompensam a opinião afiada, não o respeito. Então, quem mais tem o corte rápido ali para dar uma resposta, quem é mais duro, esse é o que é mais aplaudido. Quando nós olhamos o discurso público, nós vemos uma valorização que quem desqualifica o adversário é quem é mais bem visto, não quem reconhece o valor do outro. Nós vivemos um tempo, inclusive, que a propagação de informações mais nada a ver, desonrosas, que degradam, elas são muito mais procuradas do que as verdades, os princípios, o respeito, a honra. E essa atmosfera, muitas vezes, ela acaba ocupando espaço no nosso meio, na igreja, não é verdade? Então, ela se infiltra nos lares, nos relacionamentos, na forma como nós tratamos pais, líderes, cônjuges, filhos. E por isso nós estamos tendo aqui uma das mensagens que eu sempre chamo de vacina, porque é aquela que nós tomamos semestralmente, anualmente, para ficar livre de incorrermos nesses tipos de erro. Então nós precisamos recuperar a cultura da honra, porque a cultura da honra, ela é antes de tudo uma realidade celestial, antes de ser uma virtude humana, antes de ser uma condição do caráter humano. E eu utilizo nessa mensagem uma base que é o escritor John Bevere. Ele tem um livro que tem por nome A Recompensa da Honra. E John Bevere, ele parte de uma observação que serve para nós como a linha, o fio condutor de toda essa mensagem. Ele diz que a honra, ela não é uma etiqueta social ou boa educação. A honra, ela é a atmosfera
do céu. Por isso que nós estamos falando com o tema desenvolvendo a cultura da honra. Amém? Então a atmosfera do céu, ela é tomada por honra. No trono de Deus, as criaturas celestiais, elas não cessam de clamar honra e glória. Você pode identificar isso aí em Apocalipse 4, versos 9 a 11, você vai identificar essa condição. Os seres celestiais estão todo o tempo, como nós até nos colocamos em coro com os seres celestiais e cantamos a canção glória, honra, força e poder. Não é por quê? Porque eles estão cantando isso. Então a honra, ela permeia todo o ambiente do trono de Deus. E se a honra é o ar que se respira no céu, então uma igreja que aprende a honrar, ela está em conexão com essa realidade. Ela está literalmente a trazer um pouco do céu na terra. Se nós queremos fazer do nosso ambiente um lugar de céu, precisa haver honra. Se você quer que sua casa seja um pedaço de céu, tem que haver honra. Se nós queremos que este ambiente seja um pedaço do céu, nós precisamos manifestar honra. Quando nós falamos sobre honra, a palavra hebraica para honra é a palavra kabod. Ela tem uma raiz fascinante, porque ela significa literalmente peso ou pesado. Então, honrar alguém é reconhecer o seu peso, a sua importância, o seu valor real. Amém, queridos? Olhe para essa pessoa que está perto de você. Olhou? Qual o valor que você dá para ela? Qual é o peso? Não é assim, tá gordinho, irmã. Ou, tá magrinho, fez jejum de 15 dias no início do mês, né? Tá magrinho. Não é esse peso, é a questão do valor. A palavra honra, ela tem esse sentido de valorização, tá bem? Então, quanto que nós estamos valorizando uns aos outros? Então, honrar alguém é reconhecer o seu peso, a sua importância, o seu valor real, como se colocássemos essa pessoa numa balança e reconhecêssemos que ela vale muito. Amém? Diga aí para o seu irmão, você vale muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a verdade é que, às vezes, nós nos perdemos nas teologias. Tome cuidado, porque há espaço e há lugar para cada coisa. Tá bem? Nós sabemos que nós éramos imprestáveis, desnecessários, uma porcaria, sem Jesus. Amém? Mas agora nós temos Jesus, irmãos. Nós somos um vaso que o Espírito Santo está agindo em nós. Então, lembra da canção antiga? Só os antigos lembrar. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. Lembra? Lembra, filho? Você lembra dessa? Pois. Então, quando o Espírito Santo está agindo, há um mover. O apóstolo Paulo lhe diz que nós somos vasos de barro, mas fomos revestidos desse tesouro. Então, há uma importância que nós carregamos, e é uma importância que nem é inicialmente a importância que nós damos uns para os outros. É a importância que Deus nos deu. É o Senhor que decidiu vir com sua glória e se derramar em nossas vidas. Agora, antes de avançarmos, o que é o oposto de honra? O oposto de honra é a desonra. E desonra é o quê? É tratar como leve, sem peso, descartável. E é assim que vive a nossa sociedade. Ela é uma sociedade que se julga descartável. Então você atende os meus anseios, você atende as minhas necessidades, você serve para mim? Ótimo, vem aqui. Ah, não serve mais? Tchau, descarta. Então, quando nós falamos sobre desonra, nós estamos falando sobre algo que é descartável, que é como um vapor que se dissipa. E na cultura ocidental, a qual nós vivemos, nós estamos rodeados de pessoas tratadas como vapor, por essa forma. Se serve para mim, aos meus interesses, joia. Se não serve, joga fora, descarta. E nós descartamos em comentários, nós descartamos em tratamentos, nós esquecemos elas nos relacionamentos, nós as ignoramos nas conversas. Mas a cultura da honra é o antídoto bíblico a essa leviandade. É o antídoto bíblico contra essa generalização que a sociedade está vivendo.
de seres descartáveis. Aqui dentro não pode ser assim. Entre nós não deve ser assim. Cada um deve ser visto pelo valor, não é nem o valor que tem, é o valor que Deus deu a essa pessoa. Vocês entendem isso? Então, o nosso valor não é no quanto dinheiro que nós temos, não é no quanto de energia que nós temos, não é de quanto nós produzimos, é o valor que Deus plantou em cada um de nós. Então, a honra, ela tem uma origem teológica e precisa. Ela não é uma invenção humana. Você vai ver muita gente usando desse assunto de honra, principalmente na atualidade, nos movimentos das igrejas neopentecostais, muito absurdo, muita aberração. Porém, nós precisamos entender que há um princípio celestial que exige de nós atitude de honra, o caráter de honra, a cultura da honra. Então, a honra, ela não nasce de uma convenção social, ela nasce do próprio coração de Deus. E o que Deus faz? Ele partilha a sua honra com a humanidade na criação. Deus partilhou a honra. Eu já falei para vocês que Deus não dá a glória dele para ninguém, mas ele compartilha a glória. E a glória é a honra que Deus tem. A palavra kabod, que nós acabamos de falar aqui, ela é vinculada à palavra glória de Deus. Lembram-se quando os filisteus perdem a arca e aí a mulher lá dos filhos de Eli diz, então o nome desse menino que acabou de nascer vai ser Icabode. O I na frente do kabod é negação. Então ela diz, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi perdida do meio de Israel. Agora, Hebreus 2,7, para você entender essa honra que Deus compartilhou com os seres humanos, está dito o seguinte sobre a humanidade, mas o fizeste pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Isso é sobre a criação do ser humano. Então Deus coroou o ser humano de honra desde a criação. Então honrar os outros não é favor que fazemos. É uma direção bíblica. É reconhecimento de uma realidade que Deus já estabeleceu. E se reconhecimento, e se honrar é reconhecer o que Deus já colocou em alguém, desonrar é, em essência, contradizer o próprio juízo de Deus sobre essa pessoa. Está percebendo, queridos, como isso aqui vai conectar com a nossa série de disciplinas espirituais? E agora nós estamos falando de um aspecto do caráter do céu que é trazido para nós, que nós precisamos desenvolver. Por isso, nessa mensagem, eu quero trazer para a nossa reflexão algumas esferas da vida em que a honra deve operar. E é óbvio que a honra precisa começar com Deus. E dali vai irradiar para as outras áreas da nossa vida. Então, em primeira instância, aprendam a honrar a Deus. Desenvolva a cultura de honra a Deus. E lembre-se que a honra não é um dever religioso, é a resposta racional de quem entendeu quem ele é. A honra se dá a quem nós entendemos o real valor, a real essência. Provérbios estabelece o princípio fundamental. Provérbios 3:9 diz para nós: honra o Senhor. E o próprio Deus estabelece a lei espiritual que rege esta honra com uma promessa e um aviso emparelhado. Samuel 2:30, 1 Samuel. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Esse texto é dito pelo próprio Deus, dirigindo-se aos filhos de Eli, que eram sacerdotes, que tratavam o sacrifício a Deus com desprezo. Eles tomavam para si as melhores partes e profanavam o que era sagrado. Capítulo 2 de 1 Samuel, versos 12 a 17. Então Deus não estava reagindo a uma falta moral isolada. Ele estava respondendo a uma atitude estrutural de desonra no coração de quem deveria ser exemplo de honra. Deus está nos levantando para sermos exemplo de honra. O povo precisa enxergar a honra em nossas ações, em nossas atitudes. E quando esses sacerdotes transgridem com a cultura da honra, a consequência é severa. O sacerdócio de Eli perde a bênção que Deus havia lhe prometido.
Aí Malaquias, ele retoma o mesmo tema séculos depois. Que tema? O tema da honra. E ele dirige-se também aos sacerdotes da sua época. E em Malaquias 1,6, ele vai dizer assim: o filho honra seu pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Uau! Aqui nós vemos Deus identificando a raiz da desonra. E ele faz isso com precisão cirúrgica. Ele oferece a visão para os sacerdotes daquela época que oferecer algo defeituoso a Deus é uma desonra. Oferecer o resto a Deus é desonra. Oferecer o que sobra é desonra. Vai pegando porque tudo isso traz princípio para todas as outras áreas. Percebe? Quando nós estamos oferecendo para qualquer pessoa, porque nós já começamos a fazer em Deus, algo que sobrou, algo que não faz falta, algo que ia ser lixo mesmo. Isso não é uma atitude de honra. Isso não é um perfil de honra. Quando nós entregamos a Deus, aos filhos, à esposa, ao marido, apenas o que sobra, isso não é uma atitude de honra. Amém, meus irmãos? Então Deus está mostrando isso de forma clara e nos falando em primeiro estágio sobre Ele mesmo. Então a desonra, ela geralmente, ou na verdade raramente, ela se manifesta como rebeldia aberta. Nós não acordamos do dia para a noite e decidimos assim, hoje eu vou ser rebelde, hoje eu vou desonrar a Deus, hoje eu vou desonrar a família, hoje eu vou desonrar os irmãos. Não, ela vem sendo construída. É uma série de quebras, pequenas coisas, pequenas atitudes que vai nos levando à destruição. E então ela manifesta-se como mediocridade silenciosa. Nós começamos a ser medianos. Quando a gente pensa numa jornada com Deus que está em decadência, a gente olha para trás e fala assim, poxa, essa pessoa era tão apegada com o Senhor, tão dedicada, tão abençoada, tão usada, tão... E de repente nós começamos a ver essa pessoa mediana, medíocre, só vem, só está, mas não participa. Então isso é um início de desonra. É aquela pessoa que com o tempo começa a ficar mais silenciosa, ressentida, o culto é frequentado sem expectativa, a palavra é ouvida sem atenção. Isso é desonra, meus irmãos. Desonra. Malaquias 2:2 vai mais longe e afirma que a falta de honra a Deus tem consequências objetivas. E ele vai dizer assim: lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Ai! É um princípio, amados. Está no Antigo Testamento. Rasga a sua Bíblia, então, joga fora. A minha vai continuar com isso aqui. Então nós precisamos tomar cuidado, porque aqui não é uma questão cultural, não é uma questão regional, é uma questão de princípio, e honra é princípio. É a escala, como nós estamos aprendendo, do reino celestial. Agora é interessante perceber que Provérbios conecta diretamente a honra à provisão material. E ela diz assim: honre o Senhor com toda a sua riqueza, com os primeiros frutos de todas as suas colheitas, assim os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho novo. Versos 9 e 10. Agora, é claro, queridos, que aqui nós não estamos usando o texto para fazer o que muitos fazem, para impor uma situação humanamente estabelecida, tá bem? Então é importante essa observação teológica para não cairmos nesse erro da teologia da prosperidade. Mas nós precisamos entender, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono da terra e de tudo que nela há, de todo o universo. Mas entendemos que o dízimo e oferta não são pagamentos que Deus precisa receber. É o sinal exterior de uma honra interior. Eu quero honrar o meu Deus, eu quero fazer parte do que Ele está fazendo nessa terra, eu quero glorificá-lo. Como o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os bens que Ele me tem feito? Então o ato de dar os primeiros frutos, antes de saber se haverá o suficiente para o resto, é uma declaração de confiança. Deus, tu vens primeiro, eu confio que cuidarás do resto. Percebe?
Então, honrar é colocar em autoestima, honrar é colocar em primeiro lugar. Então, eu preciso entender que, começando em Deus, eu vou exercitar o meu formato de honra com as outras pessoas. Então, se eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar, eu vou aprender, no devido aspecto, colocar minha esposa no primeiro lugar, aprender a colocar meus filhos no primeiro lugar. Cada um ocupa uma posição, vocês entendem, ninguém ocupa o lugar de Deus, primazia em tudo. Mas no relacionamento conjugal, quem tem a primazia é a minha esposa. No caso das irmãs, é o seu marido. Quem tem a primazia no relacionamento da paternidade são os meus filhos. Percebe? Então nós precisamos aprender isso. E é esse coração de honra, meus irmãos, que não significa a quantia, as coisas exatamente que são feitas, mas é aquilo que está produzindo um fruto diante de Deus. Então, às vezes, a gente pensa que estamos fazendo tanto, colocando, se falar em soma de dinheiro ou coisas materiais, estamos colocando tanto diante de Deus, mas não está frutificando. E isso fica claro naquele momento que Jesus estava observando as pessoas colocando as ofertas no gasofilar, se vocês se lembram. E o que é dito ali? Olha, esses homens colocaram do que sobrava, colocaram muito, mas é do que sobrava. Essa viúva colocou um pouquinho, mas era tudo que ela tinha. É pouquinho à vista do que os outros estavam colocando, mas não era o resto dela, era o tudo dela. Então, honrar tem a ver com dar o nosso tudo. Por isso que a grande pergunta que esta primeira esfera coloca a cada um de nós não é: você serve a Deus? Não. Mas a pergunta é: o seu serviço a Deus tem peso ou tem se tornado leve, rotineiro e sobejo? Então, o que nós estamos fazendo é a primazia para Deus, é Deus em primeira instância, é Deus em primeiro lugar, ou o que nós estamos fazendo é o tempo que sobrou, é o que deu, é o domingo que eu tenho mesmo e tá muito bom, já está muito bom. Estamos diante de uma oportunidade de repensar. Por isso, queridos irmãos, a honra a Deus é o alicerce sobre o qual todas as outras formas de honra se erguem, se levantam. Então, quem não honra a Deus, dificilmente sustentará no tempo a honra aos demais. Se você não aprender a ser fiel a Deus, não vai ser fiel à esposa. Se você não aprender a ser correto com Deus, não vai ser correto na sociedade. Então, comece em Deus. Ele é a primazia em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, saia daqui hoje com esse exercício. Eu preciso honrar a Deus de verdade. Deus precisa ser o peso principal na minha vida, a quem eu dirijo todas as minhas decisões, todas as minhas vontades. Agora, a sequência que nós temos biblicamente, não que seja uma sequência cronológica aqui, não disso, mas do que nós estamos falando, nós temos a palavra nos chamando a honrar as autoridades civis. Então, honrar a autoridade é ver além da pessoa que ela representa na ordem estabelecida por Deus. Ver além da pessoa. Quando somos chamados a honrar autoridades, nós estamos sendo chamados a honrar a posição que a pessoa ocupa. Percebe? Então, se você falar assim, tem um país, inclusive que eu já passei por ele lá, e que ele tem um presidente que é o ó do Borogodó. Isso é a pessoa, é o caráter. Ok, você pode fazer reflexões sobre isso. Porém, a posição que ele ocupa, se ele chegar aqui nem tanto, mas lá. E aqui não manda quase nada, né? Mas é um presidente. Qualquer pessoa pública que chegar deve ser tratada com a honra e o respeito da posição que ela ocupa. Mas ele é lá daquela religião de não sei das quantas, mas ele faz isso, faz aquilo. A posição que ele representa deve ser honrada. E nisso nós somos chamados a honrar as autoridades. Não fica bem para o cristão, fica falando, esses políticos, é tudo não sei o quê, mas eu não sei o quê, o presidente da Câmara, mas eu não sei o que das quantas, porque
os presidentes das autarquias, aqui do conselho. Para com isso. Não fica bem para nós. O nosso papel é honrar autoridades. Pedro, ele estabelece um padrão de honra abrangente. 1 Pedro 2,17, ele diz: honre a todos, ame os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Então note a estrutura. Honrar a todos é um princípio geral. Honrar o rei é a sua aplicação específica à autoridade civil. John Bevere, ele observa que honrar a autoridade não é sobre a pessoa em si. Muitas vezes ela é imperfeita, falível, até moralmente questionável, mas sobre a posição que Deus, na sua soberania, estabeleceu. E a Bíblia diz que todo o governo é estabelecido por Deus. Então segura a onda, meus irmãos. Segura a onda. Paulo, ele desenvolve esse princípio com profundidade teológica aqui no texto que nós lemos, Romanos 13. E ele escreve, quando ele escreve, ele está escrevendo debaixo de um governo opressor. Quando ele escreve sobre respeitar autoridades, ele está debaixo da liderança e do governo de Nero, um imperador que anos mais tarde vai perseguir e matar os cristãos, incluindo o próprio Paulo. Mas debaixo desse governo, Paulo está escrevendo: honre as autoridades. Romanos 13, 3, 5, ele diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, pois é serva de Deus para o seu bem. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possível punição, mas também por questão de consciência. Agora, é claro que isso não nos fala sobre uma obediência cega a qualquer ordem de qualquer governo. Nós estudamos isso recentemente na disciplina da submissão. Mas Pedro e os apóstolos, eles resistiram às autoridades quando eles exigiram desobediência a Deus. Pensam, ok? Resista quando te levar à transgressão. Porém, entenda que honra, ela não é subserviência absoluta, aquela palavra que a pastora gosta de falar. Não é subserviência, não, eu cumpro cegamente, não pode fazer o que quer. Não é isso. Não é isso. Tá bem? Honra é o reconhecimento de que a autoridade civil, mesmo imperfeita, é uma instituição que Deus estabeleceu para a ordem da sociedade. E que a desordem generalizada, o desrespeito sistemático às instituições, tem um preço espiritual e social elevado. Então, queridos, se a legislação diz que você tem que andar com cinto de segurança, tu não anda com cinto de segurança, isso tem viés espiritual negativo para você. É simples assim. Pastor, mas eu não gosto, é que... Problema seu, se vira, cumpra a lei. Mas eu ando sem carteira mesmo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso te traz consequências espirituais. Porque diz respeito a uma ordem divinamente estabelecida, honrar as instituições legais. Isso inclui todas as leis. Vocês estão entendendo isso? Então nós não podemos estar aqui nesse contexto que nós estamos, o contexto europeu, e vivemos como estrangeiros, peregrinos. Nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós achamos. Mas no Brasil é assim. Aqui não. Aqui não. Você está em outro lugar, tu vem morar aqui e tem que se ajustar às questões da nação. Tá bem, meus irmãos? Então, quando nós estamos nesse ambiente, isso toma para nós um peso um pouco maior. Porque nós temos que ser responsáveis por isso. Então, a forma como nós honramos as instituições do país que nos acolhe, no caso nosso aqui, como pagamos nossos impostos, como agimos com integridade, como nos relacionamos com as autoridades locais, é também testemunho do Evangelho. Então imagina você saindo na próxima notícia que não cumpriu uma legislação daqui. Quem é? É o crente lá da igreja lá, porque aí eles vão descobrir que você é crente. Aí eles vão descobrir onde é a sua igreja, vão descobrir quem é seu pastor, aí eles vão descobrir tudo isso. Percebe? Então tome cuidado, meus irmãos. Pedro, ele escreveu uma igreja dispersa, vivendo como estrangeira em territórios hostis, 1 Pedro 1. E ainda assim ele ordenou honra ao rei pagão. Então a nossa honra às autoridades civis em Portugal, na Europa, ou aonde Deus nos colocar, meus irmãos, não depende de partilharmos a fé ou a política correspondente.
Depende de reconhecermos a ordem que Deus estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Agora, nesse próximo aqui, eu queria chamar o Márcio para falar para nós, porque eu tenho sempre grande dificuldade de legislar em causa própria. E seria bom que ele pudesse vir aqui e falar por mim. Mas deixa da próxima vez, tá bom? Hoje eu vou falar. E aí vocês acolham no coração o princípio. Tá bem? Acolham no coração o princípio. E aí a próxima honra que nós devemos executar é honrar os líderes eclesiásticos. Ok? Do qual eu sou um deles. Quem honra os líderes que Deus colocou na sua vida, recebe através deles uma bênção que Deus quer transmitir. E, irmãos, entendam isso. Entendam. E acolham no coração. E eu até diria melhor, acolham no coração mesmo sem entender. Porque às vezes a gente não entende. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida que é para isso. Que é para ser o arqueiro. Que é aquele que vai lançar. E nem sempre eles vão ser pessoas dóceis como eu sou, amorosas como eu sou, amáveis como eu sou. E hoje eu falo isso com verdade, mas lá no tempo do Márcio não era tanto. Lá no tempo da Michele, ó, pensa numa menina brava aqui, ó, Michele Elvino. E antes era só Michele Oliveira. E esses Oliveira são bravos. E aí às vezes eu falava coisa para ela, ela engolia seco, para não me desonrar. Mas cresceu. Então hoje, sinceramente, eu falo para vocês várias vezes, eu sou bravo e tal, mas não se compara com o que eu fui, Helena. Se você consegue ver desse jeito, você não sabe nada. Porém, queridos, há algo que nós precisamos internalizar. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que, se nós nos alinharmos com ela, a bênção vem. Nós vamos ser lançados mais longe. Percebe? Então, receba isso. Paulo ele escreve a Timóteo com uma instrução específica sobre a liderança eclesiástica. 1 Timóteo 5,17. Ele diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Por que dupla honra? Aí John Bevere ele vai explicar que isso não é privilégio pessoal, é reconhecimento do peso espiritual da função. Meus irmãos, é verdade mesmo quanto que as pessoas não sabem o peso espiritual que nós passamos. É um peso, não é um preço, tá bom? O preço Jesus pagou, venceu tudo, nós só precisamos nos apropriar, mas o processo tem peso. Antes de nós irmos embora para cá, uma família nos chamou na casa deles. E eles eram uma família, é um casal, na verdade, que tinha saído da nossa igreja há alguns anos. E quando eles souberam que nós íamos embora, eles nos chamaram e na casa deles ofereceram um jantar para a gente, com muita honra, com muita alegria. E à mesa daquele jantar, a esposa disse assim: Pastor Fernando, eu chamei vocês aqui especialmente para pedir perdão. Porque quando o Senhor ensinava algumas coisas e falava da dificuldade, do trajeto, da lida com as pessoas, eu achava que era muita coisa. Que o Senhor exigia demais, que era muita falação. E ela falou, mas eu fui para outra igreja, o Senhor sabe. E lá eu tive a oportunidade de começar também a cuidar de pessoas, a discipular pessoas. E ela disse que o primeiro casal que eles estavam cuidando pela primeira vez, a ficha dela começou a cair. E ela foi percebendo o quanto tudo o que eu falava era verdadeiro. E ela disse, eu demorei para ter essa coragem de te chamar aqui. Mas sabendo que o senhor ia embora, eu não podia deixar de fazê-lo. E ela disse, eu quero te pedir perdão, porque hoje eu reconheço o quanto é pesado cuidar de uma pessoa. E hoje eu imagino o quanto é para o Senhor cuidar de famílias e famílias. Eu disse, amém, glória a Deus, eu nem sabia que você tinha toda essa birra comigo. E como eu sempre digo, e dizia já lá, vocês já estão todos perdoados.
Fale o que quiser, ache o que quiser, você já está perdoado. Lá no futuro, quando você reconhecer e vir falar comigo, saiba que você já está perdoado. Então, amigos e irmãos, o pastor e o ensinador, eles estão expostos diante de Deus de uma forma particular. Tiago 3,1 diz: meus irmãos, nem muitos de vós queirais ser mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Dá tempo de correr ainda. Pensa bem. Pensa bem. Só que eu sempre digo também, se Deus está chamando, não adianta correr. É melhor aderir. Agora, se Deus não estiver chamando, fica quietinho. Fica na sua e fica de boa. Vai seguindo o rumo. Vai glorificando, vai dando glória a Deus. Santo, único, digno, poderoso. Te amamos. Aleluia. É maravilhoso esse lugar aí. É maravilhoso. Percebe? Então, queridos, a dupla honra não é desproporção injusta, é reconhecimento de um risco e uma responsabilidade que poucos compreendem totalmente. Percebe? Paulo, ele é mais específico sobre essa forma material dessa honra. E ele cita dois princípios do Antigo Testamento e da sabedoria comum. 1 Timóteo 5,18, ele diz: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Então ele mostra para nós que a forma de honra, nesses dois textos, tanto Timóteo quanto Pedro, quando nós focamos mais profundamente nos significados originais, ele diz até sobre honrar financeiramente quem se dedica ao ministério da palavra. Tá bem? E é claro, isso não é tema confortável, principalmente nesses tempos, mas quando nós olhamos para essas verdades, e nós pensamos em tantos abusos espirituais, tantas pessoas machucadas, pessoas que foram abusadas de formas terríveis pelo abuso de poder ministerial. Aí a gente vai tomando alguns escudos para ouvir isso, mas no plano sincero, real e aberto, essa é uma verdade, porque nós podemos ter os diversos escudos, mas o princípio bíblico continua verdadeiro, continua acontecendo. Amém, meus irmãos? Então, o trabalhador do evangelho que se dedica integralmente a esse chamado merece sustento digno. Tá vendo, Márcio? Eu queria que você estivesse falando isso aqui para nós, tá bom? As igrejas e comunidades que honram seus líderes, moral, relacional e materialmente, testemunha historicamente maior estabilidade, saúde espiritual, crescimento do que as que tratam o ministério como serviço gratuito e descartável. Uma vez nós estávamos numa sala, nossa sala de discipulado coletivo, que era uma sala de líderes, e aí eu fazia sempre uns testes com eles. Às vezes eu chamava eles e falava assim: olha, hoje vocês podem me xingar, fala o que vocês quiserem de mim, me desmonta, fala o que tiver no seu coração. Mas uma vez eu falei assim: ó, escreve aí num papelzinho quanto tu acha que um pastor deveria receber. E eu falei: leva em conta que o pastor, ele é coach quando você precisa, ele é guru quando você precisa, ele é médico quando você precisa, ele é amigo quando você precisa. E aí eu dei uma lista para eles lá. Vocês acreditam que teve um abençoado discípulo, que tinha já conduzido um tempo a igreja por 2 anos? Ele escreveu lá, R$300. Eu falei, desgraçado. Eu falei, cara, o que passa na sua cabeça? O que passa na sua cabeça? E aí depois ele me explicou, ele era meio deslocado às vezes, e aí ele falou, não, pastor, eu acho que eu entendi errado, eu acho que... Meus irmãos, então Paulo aplica este princípio também à congregação tessalonicense, tá bem? Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Amém? Então note, ai, pastor, estou com problema. Ai, pastor, estou sem dinheiro. Ah, pastor, estou ganhando. Mas nunca chega. Pastor, hoje eu estou com uma grana. Eu posso até te levar para comer uma pizza. Esse dia quase não chega. Entende? Pastor, eu resolvi, eu estou tão feliz que eu vou fazer um churrasco, nós vai celebrar junto aqui. É raro, é raro. É claro que
tem aqueles que nós nos tornamos amigos. Aí a gente faz isso de graça, certo? Mas quando a gente tem uma nave, as pessoas, você vê lá festejando, deu certo, saiu a grana na justiça, venci, consegui, deu certo, curou. Mas você nem fica sabendo, você nem recebe a informação, entende? Então, meus irmãos, pense sobre isso. John Bevere, que também é um pastor, ele observa, a partir de décadas de ministério pastoral, um padrão pastoral recorrente e sério. Pessoas que desprezam seus líderes espirituais, que tratam o pastorado como posição inferior, frequentemente enfrentam dificuldades persistentes em áreas-chave da vida: casamento, finança, saúde, criação dos filhos. Não se trata de superstição religiosa, nem de proteger os líderes de críticas legítimas e necessárias, mas trata-se de um princípio espiritual. Quem fecha o coração à autoridade espiritual que Deus colocou no seu caminho, frequentemente fecha também o canal por onde Deus quer abençoar essa área de sua vida, o que eu disse anteriormente. É preciso uma distinção pastoral cuidadosa. Honrar a liderança não significa nunca questionar, nem submeter-se a líderes que abusam da sua posição. A honra bíblica nunca exige silêncio diante de abuso espiritual. O que ela exige é que, na ausência de abuso, tratemos com respeito, gratidão, generosidade aqueles que Deus chamou para servir e ensinar a igreja em ações concretas, não apenas em palavras. Percebe? Quantas vezes, eu já até compartilhei com vocês, meu pastor Joel, as pessoas dizem, mas como que você tem acesso? Como que você consegue falar a verdade para ele? Primeiro, porque eu sou transparente. Segundo, porque eu respeito. Então, quem respeita tem honra. Quem honra tem acesso. Percebe? Então, ele me ouve. Ele me ouve tranquilamente. Por quê? Porque quem honra vai encontrar um caminho para que as coisas tenham leveza no tratamento. Percebe? E eu me lembro quando eu comecei quando nós formamos uma aliança, eu e o pastor Joel, e ele disse assim para mim, eu era ainda mais menino, e ele estava ele era menos senhor, e ele disse assim para mim, não, Fernando, olha, quando a gente estiver junto aqui, olha, você pode me chamar de Joel. Então eu falei para ele, cara, não vou conseguir. Me desculpe, mas eu não vou conseguir. Você é o meu pastor, e eu vou te chamar de senhor, eu tenho muita habilidade de chamar você, muita mesmo. Eu nunca tratei meus avós, eles não exigiram. Nós não viemos de uma família do bênção, Deus te abençoe. Nós viemos de uma família tranquila. Então eu chamo meus tios todos pelo nome, não chamo de tio, de tia. Minha avó eu chamava de você até os 85 anos, quando nós viemos embora e depois ela faleceu. E não havia desrespeito nenhum. Sempre com muita honra, com muito amor e muita reverência. Percebe? Eu sempre atento, sempre querendo ouvi-la, aprender com ela, sempre pedindo a bênção dela de forma muito específica. Mas tem coisas, meus irmãos, que a gente precisa tomar cuidado. Quando eu assumi a primeira igreja lá na Vila Industrial, os irmãos eram todos os nossos liderados de Jubraque, da juventude. Nós éramos os líderes da Jubraque. E aí era o Fê, a Lê, e tudo certo. E aí nós transicionamos para o pastoreio da igreja. E eles ficavam perdidos. E agora? Como que eu te chamo? Eu falei, gente, me chame de Fê, de cara, de mano, chame do que você entender que deve ser, mas me respeite como seu pastor, porque agora é o que eu sou. Entende? Então, tome cuidado, porque as formas tratativas, elas refletem muito do jeito como nós estamos lidando com as pessoas. Então, uma atitude... Eles poderiam vir aqui testemunhar. É até bom que eles estão aqui, eles sabem como funciona. Toda vez que eu estou pregando e algo que eles já viveram, e vocês também já vão aprendendo isso, e eu estou falando que é uma verdade, vocês ficam assim, ó. Tudo que eu estou falando, vocês... Tá bem? Sempre que eu estiver falando assim e for verdade, se não for, já balança a cabeça para eu entender logo. Mas eu nunca disse, ei, a partir de hoje, nós somos igreja apostólica, eu sou o pai espiritual de vocês, porque eu sou apóstolo, e vocês têm que me chamar de pai, de paizão. Nunca! Você é maluco. Eles que começaram em lugares comigo e perceberam a atmosfera, e foram percebendo algumas coisas acontecendo, e entenderam. E tomaram decisão de fazer isso.
Mas aí eu tinha pessoas que tinha crise, que só fazia porque vinha alguns fazendo. E aí eu sabia que quando ela não estava muito de bem comigo, aí ela chegava, o pastor. Acabou o paizão já. Senta que lá vem história. É assim que funciona. Entende? Agora, pior ainda, era quando alguém que já estava ali, que chegou e conhece a realidade, o trajeto, a dinâmica pastoral. Eu assim, ô Fernando, mano, você toma vergonha na cara. Não estou falando de você, a Mirella às vezes fala, porque... mas é só quando ela está dando exemplo. Ela não se dirige a mim no WhatsApp, ela sempre fala pastor, pastor, pastor. Mas quando ela está falando, eu estava falando com essa pessoa é o Fernando, é o meu nome mesmo. Apesar de que eu tenho dificuldade de ouvir Fernando, porque Fernando é quando eu só ouvia quando era braveza. Se a minha mãe falasse Fernando, eu falasse, ai, nossa, pô. É problema, porque eu ouço todo dia, eu ouço pai, amor, fé. Aí, menino, o Fernando? Fernando é quando eu for lá no serviço público, alguém fala, Fernando Bacaro. Ah, sim, sou eu. Quem não me conhece, certo? Então, cuidado, cuidado. Você vai se dirigir a uma pessoa, você vai se dirigir. Aprenda a lidar com os sistemas, porque tudo isso indica a honra. Amém? Quem me dá mais 5 minutos aqui? 10, 20, 40. Tem mais 1 hora, já tá bom. Eu vou conseguir um pouco antes, mas eu vou precisar de um pouquinho mais do tempo de vocês hoje. Posso? Porque agora vai ficar bom. Sim ou não? Agora eu já vou passar aquela parte que é mais difícil para mim. Eu gastei um tempo bom aqui, tá conseguindo. Honre seu cônjuge. Amém? Momento família, momento casais, momento encontro de casais na celebração dominical, no culto da família. Isso, vai gravando aí. Aproveita essa parte. A honra mútua entre marido e mulher é o que distingue o casamento cristão de qualquer outro contrato social. Tá certo? Paulo, ele escreve sobre o casamento com uma estrutura teológica que reflete a própria relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 25 e 33, ele diz assim: os maridos devem amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Cada um de vós igualmente ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o marido. O termo grego que Paulo usou aqui para esposa é o termo phobetai, que traduzido habitualmente significa respeite. A mulher respeite. Carrega o sentido de reverência profunda, de reconhecimento de valor, exatamente o que entendemos por honra. Então, quando a palavra diz mulheres, sejam submissas, ele está dizendo respeite, honre. É isso que significa, ok? E o termo para marido é agapau, que é o termo para o amor sacrificial de Cristo. É o amor ágape. É o amor ágape. É, na sua essência, a mais elevada forma de honra, dar a vida pelo valor do outro. E eu já devo ter falado isso com vocês em algum momento. Quando a Bíblia diz, mulheres sejam submissas, joia, mas diz, maridos, amem, pediu coisa mais dura para o marido. Então a parte mais difícil é do marido. Porque a mulher é só respeita. Respeita. Tá bom, queridos? Estou sendo técnico aqui. Respeita. Mas para o marido, a palavra diz ame. Sacrificialmente ame. Então é importante que nós entendamos, queridos, sobre algo que eu sempre digo para vocês, e é o que nós já falamos também na disciplina da submissão, que a submissão bíblica do casamento, ela nunca legitima abuso, controle, desrespeito por parte do marido. Mas o padrão que o apóstolo estabelece aqui é para que o marido ame como Cristo amou a igreja. Percebe a exigência? A exigência é maior. Então, se as mulheres ficam submeter, os maridos que deveriam ficar com a cabeça assim, porque nós temos que honrar na medida de Cristo.
a amar como ele ama a igreja. E o que ele fez pela igreja? O que ele fez para os seus, para a noiva de Cristo? Ele entregou a própria vida. Então, amar como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo. Então, nenhum marido que maltrata a sua esposa pode invocar esse texto. Percebe? Nenhum marido que não está se colocando tendo Cristo como cabeça, porque essa é a forma que o Paulo estabelece, o apóstolo Paulo estabelece. Maridos, amem o Senhor, honrem o Senhor, submetam ao Senhor. Ok? Aí, porque ele é o cabeça. Mulheres, se submetam ao marido, porque estão submetidos ao Senhor. E maridos, amem as suas esposas. Então há um caminho para isso. Não é qualquer Zé Mané jagunço sem caráter, falando, tu tem que me respeitar, não é porque a Bíblia fala que tu tem que me respeitar, risca a peixeira. Não é isso. Não é isso. Tem um padrão para o processo. E aí Pedro ele acrescenta uma instrução particular aos maridos. Maridos, vivam com as suas mulheres de modo sensível, tratando-as com respeito como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da vida. Assim, nada interromperá suas orações. Meus irmãos, quando nós não estamos bem com a esposa, até nossa oração é interrompida. Mas Deus não falou isso para as mulheres, mas falou para os maridos. Parece que a mulher, ó, se você não estiver muito bem com o marido, pode continuar orando, tá tudo bem. Mas, marido, se tu estiver mal com a esposa, nem adianta orar. Então, essa é uma advertência, querido, séria, sobre as consequências espirituais da desonra conjugal. Então, a falta de honra do marido pela esposa pode literalmente bloquear suas próprias orações. Por isso, deixa eu trocar aqui, que acho que já está na hora. Por isso, queridos, parece até que trocou o som, né? Mas não trocou, não. Olha, nós devemos entender que essa ligação direta entre como tratamos o nosso cônjuge está ligada à qualidade do nosso relacionamento com Deus. Então, irmãs, olha, ajude seu marido a orar mais, a estar mais na presença de Deus. Ajude. Fala, né, a Michele, bem, né, que esse é o jeito que ela fala, mas bem, vai orar, filho, vai orar. Sabe quando as coisas não estão muito legais? Thaís, fala, amor, querido, Fê, amado da minha vida. Vai orar mais um pouquinho, vai. Olha, foi tão bom aquele dia que você se derramou lá na sala, eu passei por lá, vi, no outro dia estava tão carinhoso, tão amoroso. O nosso relacionamento com Deus vai ditar a forma como nós nos relacionamos com os demais. Então, amados, não é possível desprezar quem Deus nos confiou e manter uma vida de oração saudável. Ai, entendeu? Pegou essa? Não é possível desprezar quem Deus nos confiou e manter uma vida de oração saudável. Então, a honra conjugal não é sentimento, é prática diária. É a escolha de falar bem do cônjuge na sua ausência. É o respeito nas pequenas decisões do cotidiano. É a generosidade nas palavras quando a frustração tenta dominar. Um casamento onde a honra está presente sobrevive às tempestades normais da vida. Um casamento onde a honra se ausenta torna-se vulnerável mesmo nas pequenas dificuldades. Então, honre o marido, honre a esposa. Agora eu vou fazer um ajuntamento aqui de 2 por 1. Honre seus pais e seus filhos. Então vamos já trazer aqui para todo o contexto. Vocês pegaram aí honrar marido, honrar esposa? Honrando a Deus em primeiro lugar, honrando as autoridades. Agora honre os seus filhos e honre os seus pais. A honra entre gerações flui nos dois sentidos, dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Sobre honrar os pais, Paulo cita o mandamento, que está contido lá nos 10 mandamentos, com uma observação preciosa. E ele diz em Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aqui nós observamos que é o único dos 10 mandamentos com uma promessa explícita ligada à obediência. E aí John Bevere ele observa que a desonra aos pais raramente é dramática.
Ela manifesta-se em formas pequenas e cotidianas. A desonra com os pais é assim. Como é? O tom de voz, a impaciência, o revirar dos olhos, o suspiro de irritação, a relutância em ajudar, sabe? Leva o lixo. É fogos e artifícios para todos os lados. Até peida para fazer uma coisa para os pais. Yes! Tudo eu! Como se fossem os únicos feitores de coisas na vida. E fiquem tranquilos, nós passamos por isso também, cada um numa esfera, mas aprenda a palavra de Deus. Porque Deuteronômio 27:16 trata isso com uma seriedade que confronta a nossa tendência de minimizar. E diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. Cuidado, meus irmãos. Tem muitas coisas que estão acontecendo, deixando de acontecer, pela forma como nós temos tratado. Então, a honra aos pais não exige que sejamos ingênuos sobre as suas falhas. É como na liderança, não é isso. Mas eu já falei isso para vocês. Não importa quem seja o seu pai ou a sua mãe, ele tem autoridade para te abençoar. Você pode ir lá catar ele na sarjeta da cachaça, fala: pai, se você liberar uma palavra sobre mim, ela tem poder. Ela tem autoridade. Percebe? Então todos os pais são humanos, falíveis. E por vezes terão ferido seus filhos de formas reais. Mas honrar não é negar a ferida nem fingir uma perfeição que não existiu. É reconhecer o lugar que Deus lhe deu na nossa vida e tratá-los com a dignidade devida a esse lugar. Mesmo quando isso exige perdão, mesmo quando exige reconciliação difícil, mesmo quando exige estabelecer limites saudáveis sem cair em desprezo. Então, a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, não importa quem tenha sido seu pai ou sua mãe, é honrá-los. Ah, pastor, mas eles já foram. Coloque isso diante da cruz. Vai até na cruz e fala: Jesus, eu decido honrar meu pai e minha mãe, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer, as marcas que eles deixaram em mim, negativas ou positivas, eu decido liberá-los. E eu honro a memória deles. Eu vou honrar, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, se você tem a oportunidade de viver, honre o seu pai e a sua mãe. Agora, com relação aos pais. Então, no meu caso, hoje eu já estou na parte que gosto bastante de falar dos filhos, de falar deles, e lá. Mas também, agora, quer vir falar você, Felipe? Porque aí talvez seja melhor, mas deixa para a próxima. Olha, honrar os filhos, Ana. Paulo dirige-se igualmente aos pais como instrução que é o espírito anterior. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, lindos, querem não ser irritados? Honre o papai e a mamãe. Papais e mamães. Querem não ficar bravo o tempo inteiro? Não irritem seus filhos. Então, nós temos muitas vezes nossa atitude é áspera, nossa atitude é dramática, tudo a gente já quer pegar pelo pescoço, tudo a gente já quer sacudir. É chato, é cansativo. Eu converso tanto lá em casa, falo: gente, vamos ser leves, vamos ser tranquilos, procura obedecer, procura não arrastar. Aí tem dia que o caldo entorna, tem dia que o grito vem também. Júlio! Até quando, rapaz? Tu não tá falando que quer ser homem, vira homem, rapaz. E a peixeira risca. E eu falo: mano, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter horário para chegar, você tem que ter horário para sair, você tem que saber fazer as coisas. Quando a gente fala, então tem a hora para tudo, tudo tem um tempo determinado. Mas tem gente, tem pai e mãe que é que nem a mulher do Salomão, uma goteira o tempo inteiro. Tic, 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 tudo reclama, tudo murmura, tudo não tá bom, tudo é uma desgraça. Pelo amor de Deus, não irrita. Diga aí para um pai e para uma mãe: não irrita. Então, o filho é bom demais, né? Essas são as partes que os filhos gostam, né? Olha,
John Bevere ele insiste num ponto pastoralmente decisivo. A desonra aos filhos raramente acontece apenas por palavras agressivas. Acontece com igual frequência e talvez maior dano pela ausência de palavras boas. Hã? Então não é só pelo que fala, muitas vezes é pelo que não fala. Então a gente tem sempre uma palavra áspera quando eles fizeram uma coisa errada, mas às vezes quando eles fazem certinho, abençoado, a gente fala, hum, tipo, opa, começou, começou as denúncias. Começou as denúncias. Então, meus irmãos, acontece com igual frequência e às vezes com maior dano a ausência de palavras boas, falta de elogio, falta de afirmação nos momentos certos, às vezes a indiferença disfarçada de ocupação, os filhos que crescem sem ouvir, que são amados, valorizados pelos pais, eles vão procurar isso em outro lugar, essa validação em outro lugar. E aí, frequentemente, em lugares que não vão oferecer genuinamente. Então, são os clãs, são as gangues, são os clubinhos, são os camaradas, os grupinhos. Não, mano, aqui é nós. Aqui, ó, conta com a gente. Tá ligado? E daqui a pouco você tá ferrado. É assim que acontece. Entende? Então, o salmista, ele celebra o filho como dom divino. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Provérbios acrescenta uma dimensão de honra que é frequentemente esquecida. A disciplina amorosa também é honra. Então, corrigir os filhos, direcioná-los é honra. Percebe? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Beleza, filho? Pegou essa? Grifa essa lá na sua Bíblia. Honrar os filhos não é apenas elogiá-los. É também formá-los com limites claros, amorosos, porque a ausência de disciplina os deixa vulneráveis e sem direção. A honra aos filhos equilibra a afirmação genuína com formação de caráter. Então, quando a gente desenvolve o processo de discipulado lá, que a gente começa pelo nosso livrinho lá, aquele lá que a gente começou para o batismo, uma das primeiras lições que nós temos lá é trabalhar com os filhos não pela raiva do momento. Eu não corrige os filhos pela raiva do momento. E às vezes a gente faz, quando o caldo entorna, e aí o peso no coração é gigantesco. Mas quando você está disciplinando para o caráter, que aí você está seguro, está firme, sabe o que você vai fazer, é benéfico. Não é benéfico descontar ira ou nervoso nos filhos, mas é benéfico corrigi-los, tá bem? E claro que correção nem sempre é vara e cinta e chinelo, tá bom, meus irmãos? E tantas conversas, tá bem? Amém, meus irmãos? Amém? Nós já vamos caminhar para o final agora, eu vou ocupar bem menos dos 60 minutos que vocês me deram, mas honre todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós falamos aqui de perfis, de situações, mas a honra é uma cultura que deve permear nossas vidas. Então, a honra cristã ela não se limita às relações estruturadas. Ela se estende a cada ser humano que cruza o nosso caminho. É por isso que Paulo ele encerra o círculo da honra com um princípio universal, Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com o amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, ele vai acrescentar a postura interior que sustenta essa prática. Ele diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Quando a gente começa a olhar dessa forma, nossa ótica de vida muda. Então isso vai muito além da cortesia. Não é uma cortesia. Não é. O Márcio, como vendedor, ele levava bolinhos para os clientes. Ele levava bombonzinhos, ele levava. Isso é cortesia. Amém? Agora, o respeito, o olhar nos olhos, o falar com a pessoa dignamente, isso é a honra. E aí não é porque chega lá no balcão, o Márcio atendia casas de materiais de construção. Chega lá, quero falar com o gerente. Cadê o gerente aí? Aí, sim, vinha o gerente. Olá, querido, como vai? Tudo bem? Eu sou o Márcio.
Uai, eu vendo aqui a Braga Stock pro o outro dos pincéis, o Castor, eu vendo. Você vê, ele tratou o atendente de uma forma, o gerente de outra. Por quê? É assim que a maioria das pessoas fazem, é de acordo com o interesse. Mas a palavra nos chama a tratar a todos com honra. Imagina como isso vai mudar a nossa situação. Então imagina você chegando lá naquele lugar público, daquela pessoa dessa nossa nação que te atende com muito amor e com muita dedicação, mas na hora que ela... E você continuar sorrindo, continuar dizendo, querida, você, né? Não, em ações, não em palavras, você é maior do que eu, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso vai mudar o sistema, vai mudar as situações. Então é uma disposição deliberada de ver no estranho, no desconhecido, no que parece sem importância, o peso que Deus colocou nessa pessoa quando a criou à sua imagem. Então Jesus, ele encarnou esse princípio de forma radical e provocadora, honrando precisamente aqueles a quem a sociedade do seu tempo desonrava sistematicamente. Lembram-se disso? Com quem que Jesus andava? Com quem que Jesus parava para falar? João capítulo 4, mulher samaritana. Marcos 5, 25 e 34, parava para atender mulher do fluxo de sangue, que ninguém queria tocar. Marcos 10, 13 e 16, chamava para perto as crianças que os discípulos queriam afastar. Lucas 19, 1, 10, foi na casa do publicano Zaqueu, que todos desprezavam. Então, em cada caso, Jesus deu peso a quem o mundo havia decretado leve. É assim. E ele não parou nessas pessoas. Porque um dia ele tratou comigo. Um dia ele entrou na minha casa. Um dia ele se importou comigo também. Então é essa esfera de honra que tem uma aplicação prática, concreta e simples. É olhar nos olhos de quem nos serve no café, no supermercado, no transporte público. Abençoe alguém. Sorria para a pessoa do caixa que está te atendendo. Fale com ela. Não trate como um serviçal. Honre essas pessoas. Dirija-se com gentileza a quem normalmente passa invisível. Tem alguém que varre a rua lá na sua moradia lá? Olá, bom dia. Como vai? Percebe? Ah, eles nem me respondem. Você não tem nada a ver com a vida dele. Isso tem a ver com a sua vida. E a sua vida é manifestar a honra de Deus, a glória de Deus. Entende? Entendeu? Não tem nada a ver com a vida dele. Nesse caso, é assim que funciona. Então, reconhecer o valor de quem não tem nada a oferecer em troca. E tome cuidado com um perigo, porque essa honra ela não pode ser fingida ou estratégica. Se ela não brota genuinamente do coração, ela é percebida como falsa. Ela é notada e, em vez de aproximar, ela afasta as pessoas. Então tem que ser, oi, bom dia. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, tem que ser algo formatado no seu caráter. Pode até começar um pouquinho forçado para o treino, mas depois tem que tomar forma no caráter, na cultura. Então a honra genuína, ela pede-se a Deus em oração antes de se praticar. Senhor, me ajuda a te honrar e honrar quem o Senhor coloca no meu caminho. A todos, não a alguns. Com isso, queridos, eu finalizo dizendo que há uma recompensa para a nossa vida que só vai vir através da honra. Amém? Nós observamos hoje 7 esferas: Deus, autoridades civis, líderes eclesiásticos, cônjuges, pais, filhos e todas as pessoas. Em todas elas, o mesmo princípio espiritual. E o princípio é: a honra que damos não se perde, ela retorna. 1 Samuel 2,30 estabelece a lei: aos que me honram, honrarei. Não é uma transação comercial com Deus, é a forma como o reino opera. O que semeamos em honra, colhemos em bênção. O que semeamos em desprezo, colhemos em vazio. E John Bevere, ele termina o seu livro com um desafio que vale
repetir aqui. A cultura da honra não se constrói com grandes gestos ocasionais, mas com a soma de pequenas escolhas e repetidas atitudes. O tom de voz com os pais, a palavra de afirmação com os filhos, o respeito ao cônjuge nas pequenas decisões, a generosidade com os líderes, a gentileza com o estranho. A honra é, antes de tudo, uma decisão da vontade, não um sentimento espontâneo. E como toda disciplina espiritual, ela é cultivada, não cai do céu. Então não espere que alguém morra para reconhecer o seu valor. Não espere a crise para honrar o seu cônjuge. Não espere o arrependimento tardio para honrar os seus pais. A honra que se atrasa perde o seu momento mais precioso, o presente. Decida hoje trazer um pouco da atmosfera do céu para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja, para as ruas desta cidade. Hebreus 2:7, mas o fizeste pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Se Deus nos coroou de honra desde a criação, então toda vez que honramos alguém, estamos apenas a reconhecer aquilo que ele já tinha decidido. E toda vez que desonramos, contradizemos o próprio juízo do céu sobre essa pessoa. Desenvolva a cultura da honra e veja a sua vida, a sua família e a sua comunidade serem transformadas pela atmosfera que só o céu pode oferecer. E para essa semana, 3 passos concretos, vamos lá? Escolha uma pessoa da sua vida, cônjuge, pai, mãe, filho ou filha, que você sabe que tem desonrado, mesmo que de forma pequena ou involuntária. Dê um passo concreto de honra esta semana. Uma palavra de afirmação, um pedido de desculpas, um gesto de respeito que não foi pedido. Segundo passo, identifique um líder espiritual na sua vida que tem servido fielmente e a quem você nunca expressou gratidão de forma concreta. Encontre uma forma prática, palavra, ação ou recurso de honrá-lo esta semana. E terceiro passo, durante essa semana, pratique a honra com estranhos. Olhe nos olhos de quem o serve. Agradeça genuinamente. Trate com dignidade quem normalmente passa invisível na sua rotina. Peça a Deus em oração que coloque honra genuína no seu coração por cada pessoa que encontrar. Fique de pé, por favor. E tome sua atitude diante dessa palavra. Temos uma cultura a ser desenvolvida. Se habitue, porque minimamente uma vez por ano, nossa comunidade ouvirá essa mensagem. E cada vez com mais pessoas ouvindo, para a glória de Deus. No próximo domingo eu quero falar com você sobre uma outra cultura.